Hello. Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o seu fantasma digital favorito. E hoje a gente vai falar sobre a creepypasta mais triste que eu conheço. Sally. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção. Existem muitos garotos it boys no mundinho creepypasta. Eles foram aclamadíssimos na era Tumblr e deram origem a todo um tipo novo de fetichização. A figura do Tumblr Sexy Man, que transformava qualquer conceito de personagem masculino meio fora do padrão num garoto de anime cabeludinho bem do padrão e apelativo para garotas sensíveis e esquisitas, geralmente envolvendo franja no olho, ser magro e alto e muito pálido. Mas no meio, entre todos esses machos da criposfera, também tinham personagens femininas. E dentre elas, a minha favorita sempre foi uma garotinha com uma história muito triste. Hoje a gente vai falar sobre uma creepypasta muito clássica, Sally, que aqui no Brasil ficou conhecida como Sally a Suja. Mas hoje em dia eu acho esse nome muito paia e não tem nada a ver com o nome original da creepypasta, que é Brinque Comigo. Esse nome meio que atribui, sem querer ou não, o estereótipo de que vítimas de uva são sujas, o que é uma puta mentira. Quem é sujo é o criminoso. Já viu que esse vídeo vai ser meio pesado, né? Caso você não tenha lido os avisos na tela de gatilho, fica aqui um novo aviso. Vai se tratar exatamente sobre isso, estudo infantil. Mas fica de boa que não vai ter nada explícito, tá? A creepypasta original já não tem e eu ainda dei mais uma suavizada como eu fiz na creepypasta Tommy Taff. Essa história foi criada em 2012 e se chama, como eu disse, Play With Me. E eu achei o suposto texto original no perfil de La Mish Mish do DeviantArt. Aconteceu um remake no ano de 2020, que pode-se dizer meio recente, né? Bem depois do hype das creepypastas. Mas a gente inicialmente vai ler a história original, traduzida e resumida, e depois eu vou só apontar as diferenças no remake e novas informações. Porque o texto é relativamente parecido, só que muito mais longo. O que eu me lembro afetivamente dessa história é que eu gostava muito da personagem e sentia uma certa representatividade. É paia se identificar com uma história dessas, e hoje em dia eu fico pensando num universo de infinitas possibilidades. Por que alguém ia querer fazer um personagem apoiado nesse conceito? A gente vai conversar sobre isso depois da história. Bora pra leitura. O verão estava quente naquele ano. O sol sempre trouxe calor para sua pele. A suave brisa varria a vizinhança, fazendo os dias não tão quentes nem tão frios. Era simplesmente o clima perfeito. Mas foi um verão que Sally nunca esqueceria. Sally era bem jovem, 8 anos, cabelo longo, cacheado e marrom, olhos verdes brilhantes. Ela sempre foi educada, nunca mentia e era muito obediente. Seus pais a adoravam e não podiam ter esperado por uma filha melhor. Ela ria e brincava com os amigos do lado de fora da casa, dos mais diferentes jogos e brincadeiras. A mãe de Sally sorriu calorosamente com sua inocência enquanto limpava as mãos no avental. A mãe a chama para almoçar. Sentada na mesa, Sally suavemente se balançava na cadeira, muito animada para Deus sabe o que. Sua mãe lhe entregou um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia, pãozinho sem casca e, para complementar, cenouras e aipo cortadinhos, com suco. Sally agradece pelo almoço e a mãe senta perto dela observando comendo. Ela diz com alegria que o tio Johnny vai vir visitar. Sally sorriu com o rostinho sujo de manteiga de amendoim e tentou falar de boca cheia, o que fez a mãe dar uma risada. A mãe explica que o tio tá vindo para ajudar o pai da garota e também para cuidar dela. Quem sabe, todos eles podiam acabar indo visitar o circo. Sally pergunta se poderia convidar Sarah e Jane também. A mãe diz que tudo bem se os pais delas deixarem.
Esse plano para as férias estava deixando a garota cada vez mais feliz. O tio Johnny levou alguns dias para dirigir até lá. Saindo do carro, ele se espreguiçou todo e soltou um suspiro. Sally foi recebê-lo alegremente com a sua vozinha aguda, deixando a corda que estava pulando de lado e correndo para abraçá-lo. Ele a cumprimenta e a levanta no colo com facilidade, a abraçando. A menina riu e eles foram avisar a mãe que ele tinha chegado. A mãe, que chamava Marie, saiu da cozinha sorrindo e comentando sobre como ele tinha chego são e salvo. O tio e a mãe se abraçam. Depois que Johnny solta a garotinha no chão e lhe dá um tapinha no bumbum. Os adultos vão para a cozinha e Sally volta lá para fora para brincar com seus amigos. O pai de Sally volta para casa perto da hora do jantar, feliz em ver seu irmão. Ele chega carregando Sally, vai até Johnny e aperta a mão dele, lhe dando um abraço. Depois ele cruza os braços e observa a esposa servindo a mesa de jantar. Pergunta como o irmão está. Em resposta, Johnny dá de ombros. Eu e Karen nos separamos. Nossa, que terrível! Ele sorriu e concordou. Não, tá de boa. Tô feliz. Agora ele se sentia mais livre e sem precisar constantemente prestar contas sobre o que estava fazendo. Os dois riram e foram para a mesa jantar. A boa comida é elogiada, e depois de comer bastante, Sally ficou sonolenta. A mãe sorriu e esfregou suas costas, dizendo que talvez seria melhor se ela fosse para a cama. Sally levou seu prato na pia e sua mãe foi pegá-la para levar para dormir, mas Johnny insistiu em levar ele mesmo. A mãe agradece e vai cuidar da louça. O pai assistiu enquanto John a levava para o banheiro para escovar os dentes e em seguida para o quarto. Johnny sorriu encostando a porta enquanto a garota procurava um pijama. Precisa de ajuda? Ele se aproxima quando ela aceita e dá uma olhada nos pijamas. Encontra um de morangos e brinca dizendo que talvez ela fique com cheiro de morango. Ele dá uma fungada no pijama. Sally riu e balançou a cabeça. Não era esse que ela queria vestir. Johnny então escolhe uma de unicórnio, mas também não estava certa. Por fim, uma camisola branca normal, sem muita informação. Ele sugere que nessa, talvez ela sonhe que é uma princesa. Os olhos de Sally se iluminam. O tio se aproxima querendo ajudá-la a se vestir, mas Sally diz que pode fazer isso sozinha. Ele insiste de novo, dizendo que já que ela está cansada, pode aproveitar um pouco de ajuda. O homem a ajuda a se vestir e dá um cutuco na sua barriguinha. Sally ri animada e pula na cama logo depois. Então, sua mãe aparece. Mesmo assim, o tio insiste em colocá-la para dormir. A mãe diz que tudo bem e dá um beijo de boa noite na criança, esfregando o polegar em sua testa. Ela pega as roupas sujas com Johnny e ele sorri apagando as luzes e cuidadosamente tranca a porta. Lentamente, ele foi caminhando até a garota, com um sorriso retorcido. Depois de alguns dias, Marie notou que Sally já não era mais a mesma. Ela não sorria como antes, não era mais tagarela e nem demonstrava tanta alegria. Antes que a menininha saísse para brincar com os amigos, Marie pegou a mão da filha. Amor, tá se sentindo bem? Ela ajoelhou perto da criança. Sally a encarou e devagar começou a chorar. Os olhos da mãe se arregalaram. Sally? A menininha disse que não queria, com um soluço de tanto chorar. Ela disse que não queria jogar o jogo dele e abraça a mãe forte. Marie fez uma cara feia e gentilmente acariciou o cabelo da menina, tentando fazê-la se acalmar. Tá tudo bem agora. Não se preocupe. Mais tarde naquele dia, o pai, Frank, e o irmão chegaram do trabalho. O sorriso de Sally foi lentamente desaparecendo quando ela viu o tio. Mas mesmo assim, ela acenou para ele como fez com o pai. Johnny foi entrando na casa quando, de repente, ouviu a conversa do irmão e da esposa. Marie tinha acabado de contar ao marido que Sally teve um pesadelo muito ruim, aonde ele a tocou. Frank fica irritado com a pergunta. Quem diabos é ele?
Ela disse que não sabe, mas quis contar a ele que isso estava acontecendo e que a garotinha estava agindo diferente. Johnny se enfureceu, com os punhos travados ficando brancos de tanta força. Então, ele calmamente pensou rápido. Vestiu um sorriso e fingiu que tinha acabado de entrar em casa. Opa, tô interrompendo alguma coisa? O casal balançou a cabeça. Johnny avisa que vai fazer umas comprinhas no mercado. A mãe pede ovos, leite, pão e suco. Ele diz que vai levar a Sally junto. Não pede permissão. Só avisa mesmo que vai levá-la junto. Sally estava brincando com suas amigas com bonecas e pede para Jenny e Sarah cuidarem dos brinquedos até ela voltar. Ela relutantemente vai até o carro e bota o cinto. Sally assiste com um sorriso nervoso a paisagem passando e nota quando o tio não vira o carro para entrar no estacionamento. Confusa, ela avisa que ele passou do caminho e até aponta para o mercadinho. Mas ele não diz nada, nem para, com um sorriso bem apagado no rosto. Novamente, Sally observa as ruas passando. O tio finalmente vai parando num estacionamento do parque da comunidade. Ninguém ia naquele parque aos domingos. Sally se sentiu nervosa, sua respiração acelerou. Os olhos dela se arregalaram observando o homem. Johnny desligou o carro e olhou para a criança. Havia ódio em seus traços. Você contou pra sua mãe o que aconteceu, não contou? A menina balançou a cabeça freneticamente que não. Ele disse que ela não tá jogando o jogo direito. O tom dele dessa vez soou quase cantando. O homem a puxou para perto e disse que ela mentiu. Ela tinha dito que ia brincar com ele. Ele abriu a porta do carro e a jogou para fora. Rapidamente, a segurou no chão, ignorando o choro e a luta. Agora ele iria puni-la por ter quebrado as regras. Um casal encontrou o corpo de Sally Williams, de 8 anos, no parque da comunidade. Hoje terminam as buscas de uma semana. Mais notícias no Jornal das 9. Ela podia jurar que fechou a porta antes de dormir. Deve ter se esquecido. Levantou do calor e do conforto de sua cama. A jovem atravessou o quarto e fechou a porta. Antes que pudesse voltar para o cobertor, um som de ranger ficou mais alto no hall. Seus pais estavam acordados? Eles devem ter ido checar se ela já estava dormindo ou algo assim. Quando a adolescente voltou para a cama e cobriu as pernas, congelou no lugar, ouvindo um suave som de choro. Parecia uma criança. Lentamente ela se levantou da cama de novo. Foi até a porta e abriu. O choro parecia mais alto do lado de fora do quarto. Olhando para a escuridão, ela foi sorrateiramente pelo corredor, seguindo aquele som de choramingo. No fim do caminho, a garota se espantou. Sentada no chão, na frente da janela iluminada pela lua, tinha uma menininha, curvada, chorando. Como ela entrou aqui? Pela janela? Engolindo saliva, a garota tomou coragem para falar. Quem é você? Como entrou aqui em casa? O choro parou. A criança lentamente cobriu o rosto com as mãos trêmulas e olhou para trás, tremendo suavemente. Suas lágrimas eram vermelhas e mancharam suas mãos. Ela tinha coágulos vermelhos na cabeça, o rosto pingando de um ferimento. Vermelho também escorria de um ferimento no rosto, sujando sua camisola. Seus olhos verdes pareciam atravessar a alma. Essa é minha casa, ela disse com a voz rouca, com dificuldade de falar. A garota tremeu e tremelicou enquanto levantava num movimento estranho, encarando o adolescente. Tinha os pés sujos, como se tivesse corrido na lama. Cortes em seus joelhos e pernas. A barra da camisola rasgada e estragada, com o nome Sally bordado na frente. Esticando a mão ensopada de vermelho, com vermelho escorrendo dos dentes enquanto falava. Enfim, essa foi a história. Eu jurei que ela ia mandar um quer brincar para finalizar. Eu consigo ver muitos erros,
Mas dentro do mundinho creepypasta, eu acho ela muito bem escrita. Com certeza melhor do que Jeff the Killer. A parte do estudo parece um artifício para que a Sally vire camisa de saudade do nada no final. Tipo assim, pensando pela psique do Johnny, ele conseguiu com sucesso sequestrar a garota. Ele não poderia voltar para casa com ela. Então por que ele não fugiu com ela? Já que ele já estava com ela ali, logicamente a casa ia cair para ele em breve. Por que ele só acabou com tudo ali, do nada? Será que ele era, tipo, só um maníaco e não conseguiu se controlar? Eu gosto da descrição póstuma da Sally, que me faz pensar que talvez por um momento ela tivesse conseguido correr e fugir. Eu só não entendo porque ela tá de camisola. Gosto muito dessa parte da adolescente, achei que ficou legal, mas eu não sei, na minha cabeça, essa parte dela aparecendo como um espírito era mais intencional, sei lá, tinha mais propósito. Talvez eu caí numa memória falsa. Eu acho que fica claro que essa história não é moderna, né, parece que ela é mais antiga, já que a mãe tem esse foco de ser dona de casa, a garota brinca na rua, não tem nenhuma menção a tipo computadores ou celulares. Pra mim parece ser uma história antiga, eu só não sabia exatamente em que ano, mas o remake traz essa resposta. Bom, já de cara a gente descobre em que ano se passa a história da Sally, 1966. Também tem uma nova informação dizendo, após descrever a Sally, que ela era muito parecida com a sua mãe e suas amiguinhas Sarah e Jenny. A gente também tem uma pequena descrição da Sarah, que tinha sardas no rosto e braços, cabelo ruivo brilhante, retorcido em 2 tranças. A Jenny era uma descendente de asiáticos, provavelmente chinês, com uma pele de cor creme, olhos castanhos característicos dessa descendência e cabelo preto longo, preso do lado esquerdo por uma presilha. Dá pra notar que esse texto, além de muito mais detalhado, também é muito mais intencional. É um tipo de escrita mais pensada e mais polida. Ela é alongada em alguns detalhes que não precisaria ser, mas eles também ajudam muito na construção desse universo. E a Sally também parece falar de um jeito mais direitinho. Ela realmente parece ter 8 anos aqui. No outro texto, as falas dela são muito mais simples e bobas, fazendo ela parecer muito mais novinha. Ponto positivo, sempre que me pedem dicas de escrita aqui no canal, eu tento falar sobre como tentar deixar a sua escrita mais intencional e mais pensada, escolher cada palavra com cuidado e não só cuspir um texto na tentativa de contar uma história do jeito mais rápido possível antes que ela fuja da sua cabeça. É para isso que a gente faz um rascunho. É muito bom se planejar e entender quais cenas merecem mais espaço e quais podem ser contadas de maneira mais rápida. Outra informação interessante aqui é que a família Williams mora num cu-de-saco, uma rua sem saída, tipo aquela do GTA San Andreas. Tá, na verdade isso aqui é chamado de cul-de-sac. Eu acho que não tem nome em português, é simplesmente rua sem saída. Mas eu tô falando especificamente dessas arredondadas, sabe? Uma coisa bem subúrbios americanos. A Jenny é a que morava mais perto dela e o jardim dela era bem cuidado com flores coloridas. A Sally vai até a casa da Jenny para perguntar se ela pode ir com ela pro... A Sally vai até a casa da Jenny depois do almoço para perguntar para ela se ela pode ir com a Sally pro rolê do carnaval lá. Quer dizer, pro rolê do circo itinerante. Eu acho que eu tava chamando de circo na outra parte do vídeo, mas eu quero mais dizer tipo um parquinho itinerante, sabe? Ou pode ser circo mesmo, não dá pra saber direito o que é. Quando a Sally vai até lá, ela vê o carro do pai da Jenny estacionado. E ela sabia que a Jenny adorava o pai, mas eles se viam muito pouco por causa do trabalho. Então ela vai até lá se sentindo um pouco mal de ter que tirar a Jenny de perto do pai. Mas ela pergunta rapidinho se ela pode perguntar pros pais pra ir junto com ela. E eu achei legal eles resgatarem esse plot aqui, porque no outro texto fica muito en passant. Quem atende a porta na verdade é a senhora Chow, a mãe da Jenny. E ela aceita, mas pergunta quando que é pra garota ir lá pra casa da Sally. E a Sally explica que elas vão quando o tio chegar à cidade.
A senhora Chow faz uma observação sobre como é sempre bom ter parentes vindo visitar. Nem sempre, senhora Chow, nem sempre. Quanto a Sarah, ela vivia lá do outro lado do cu de saco, mas no seu jardim tinham arbustinhos em vez de flores. A Sarah mesma vai atender a porta e a Sally pergunta pra ela sobre o rolê. Ela diz que tá ocupada no momento, mas quando acabar suas tarefas vai perguntar pra mãe. A Sally então volta pra casa e resolve tirar um cochilo porque toda essa animação desse rolê deixou ela muito cansada. Gente, eu acho que a Sally tem algum problema hormonal, porque ela tem muito sono, acho que ela tem hipotireoidismo, não é possível. Outra revelação é que o pai da Sally trabalha com vendas num escritório. Eu não sei porquê, mas eu jurei que ele trabalhava com algo um pouquinho mais informal, tipo trabalhos manuais como mecânica ou marcenaria. Assim seria muito mais fácil pra ele simplesmente levar o irmão dele pra ajudar no trabalho. Outra coisa que eu achei interessante apontar aqui é que quando o pai da Sally chega em casa do trabalho nesse dia, ele dá um beijo na mãe e eles conversam mais. Isso deixa os personagens mais vivos e mais sólidos. Não só tipo, tem um pai e uma mãe porque é uma criança, então ela precisa ter um pai e uma mãe na história. O pai também parece mais carinhoso com a Sally e menos um espectador da cena. Durante a cena do jantar da família, ela fica pintada mais como uma família de margarina, sabe? Diferente da família comum e mais ordinária que parecia ser no primeiro texto. O pai até pergunta pra Marie como foi o dia dela e a esposa diz que foi apenas outro dia perfeito. Quem fala assim, véi? Enfim, a Sally pergunta se no dia do circo as meninas podem dormir na casa dela e os pais aceitam de boa. Depois disso tem uma conversa interessante. Os pais conversam sobre o Johnny, e o Frank, que é o pai da Sally, ele espera conseguir um emprego no trabalho dele pro irmão. Ele sabia que o Johnny ia passar mais tempo do que o esperado nessa visita, porque ele e a esposa Karen não estavam indo nada bem. O casamento de 5 anos dele ia acabar, porque o Johnny pegou a Karen no flagra com um amante. Eu não sei vocês, mas na primeira história eu tinha pensado, teorizando, que o Johnny talvez tivesse sido agressivo com a Karen e por isso ela acabou fugindo e ele disse que terminaram o relacionamento. Já que o Johnny é esse personagem violento e dissimulado. Mas agora que eu sei que ele foi corno, eu tô muito mais feliz e foi uma história muito mais realista do que eu pensava. E ele mereceu a Gaia com força. O Frank relata que se sentia muito mal com seu irmão e queria oferecer a ele uma segunda chance de recomeçar. Foi ele que convidou o Johnny e ainda ofereceu fazer um puxadinho no terreno da casa deles para ele morar lá junto. O que tem tudo para dar merda, já que nós já sabemos o que vai acontecer. Depois do jantar, a família assistiu reunida à série Monstros, os primos menos populares da família Addams. Eu acho essa série genial, véi. Muito tempo que eu não pensava sobre ela. A Sally também amava a série, mas ela ficou sonolenta muito rápido e a Marie sugere que ela vá para a cama. Ela ajuda a garota a se preparar para dormir, fazendo talvez um paralelo com a cena do tio que vai acontecer mais tarde. Mostrando como a mãe é cuidadosa e carinhosa e sem nenhuma segunda intenção. Os dias passam e na sexta-feira o Johnny chega. A cena é bem similar, mas com a diferença de que agora as amigas da Sally também dão um oizinho pro corno. A gente também tem agora uma descrição do Johnny. Ele tem cabelo ondulado chocolate e olhos verdes amendoados. Ele vestia roupas comuns, diferente das roupas do pai da Sally, que sempre eram roupas de escritório, tipo gravata e terninho. O Frank faz uma observação sobre o Johnny ser muito dramático quando tá sob pressão e fala que até o puxadinho ser construído ele vai ficar no quarto de hóspedes. Em todas as cenas de jantar da família, a mesa tá sempre descrita como farta e muito deliciosa. Após o jantar, o Johnny dá uma de coitadinho e diz que ele não merece uma família tão boa. A água é molhada. E pasme, a Marie diz pra ele não falar essas coisas, já que ele também sempre foi muito bom com a família. Daí ele resolve pedir pra ajudar com a louça. Depois, novamente, todos vão assistir TV e a Sally é a primeira a ficar cansada. A Marie levanta pra levar a criança pra cama, mas o Johnny interrompe e meio que faz um link com ele querer ajudar com a louça. Eu acho que isso foi de caso pensado, hein? Na cena do texto anterior, que antecede o primeiro crime desse desgraçado, o Frank é citado como mero observador. O que não tem nenhuma consequência. Eu achei que fosse ter algum momento que ele fala, nossa, como eu não percebi, eu tava olhando esse momento. Mas aqui é descrito que ele tá distraído com alguns papéis do trabalho. A cena do Johnny com a garota no quarto é bem similar inicialmente.
Só que ele fecha a porta logo de cara e depois de vestir a menina, ele abre a porta como se soubesse instintivamente que a Marie tá subindo. Com a Sally já pronta pra dormir, o Johnny oferece pra contar uma historinha pra ela, mas ela tava realmente muito cansada. A mãe lhe dá um beijo de boa noite e sai do quarto junto com o Johnny. O homem dessa vez também diz boa noite de longe, apaga a luz e fecha a porta, devagar, deixando uma frestinha para que a luz pudesse entrar no quarto, e observa a garota dormindo por um momento, antes de sair. Eu asmei essa mudança, achei que deixou o texto mais respeitoso. As semanas se passam e tudo parecia normal. O passeio no circo e a noite do pijama foram muito divertidos, mas depois disso, as coisas pareciam diferentes. Sarah e Jenny notaram a série bem diferente, mas elas não entendiam realmente o que era essa mudança. Só sabiam que a Sally não brilhava mais como antes. O que eu achei uma descrição muito interessante. Tudo começou logo quando os trabalhadores vieram à casa da família Williams para construir o puxadinho. A Jenny e a Sarah perguntam para Sally o que está acontecendo, mas ela é esquiva quanto a isso. Até faz uma promessa de dedinho para as amigas que se acontecesse alguma coisa elas seriam as primeiras a saber, e a Sally não vai cumprir essa promessa. 4 anos se passam, agora estamos em 1970, e muitas coisas mudaram bem debaixo do nariz da família Williams. Eu gosto muito dessa frase, achei muito interessante. Mas logo já vem uma frase que eu odeio. Mesmo querendo esconder o abuso pelas mãos do tio durante anos, a garota ainda queria muito parecer forte. Mais forte que o homem que ela pensou poder confiar e amar incondicionalmente. Mais forte do que todos esperavam que ela fosse. Eu achei isso aqui meio óbvio e meio textbook, sabe? Meio... Essa é a coisa que as pessoas querem que eu diga nesse momento pra mostrar que eu, como escritor, sei que essa cena é horrível. Mas talvez eu esteja sendo um pouco crítico demais. A Sally estava ativamente se esforçando para manter a sua fachada de filha perfeita, através das notas e atividades extracurriculares na escola. Ela passava as visitas noturnas do tio completamente dissociada, pensando que tinha ido para uma terra muito distante, onde podia estar segura e feliz. Ela não sabia dizer se os pais tinham notado alguma coisa, mas conforme o tempo passava ficava mais claro que eles não sabiam de absolutamente nada. O que eu acho difícil de acreditar. Tipo, a mudança da Sally foi tão brusca que até crianças de 8 anos perceberam. Eu acho que a mãe dela teria percebido que o sentimento da Sally com o corpo dela mudou, já que ela ajudava a menina a se vestir e tudo mais, elas pareciam próximas o bastante. Então eu sei lá, eu acho que a Marie teria percebido alguma coisa, mesmo que não conscientemente. Mas a gente fica sabendo aí pelo true crime e notícias que muitas vezes a família não nota mesmo que a criança tá passando por isso, o que é extremamente triste. Então vamos ficar ligados aí com as crianças ao nosso redor. Porque é dever de toda a comunidade manter as crianças seguras e salvas. Enfim, as amigas insistem em tentar perguntar para Sally se tem alguma coisa acontecendo, mas ela novamente é esquiva. E sempre que elas perguntam, ela acaba se afastando, então as meninas evitam. Mas foi quando o circo voltou à cidade naquele ano de 1970 que as coisas mudaram drasticamente. E Jenny e Sarah convidam a Sally para ir com elas ao circo novamente, já que esse é o último ano do circo itinerante. A Sally fica super animada e volta para casa da escola naquele dia. O texto aponta que ela odiava voltar para casa, se sentia ficando azeda por dentro. Ela odiava como seu lar perfeito foi maculado por uma única pessoa. A sua mente ficava até pesada de tanto tentar entender o que aconteceu. Por que ele tinha feito aquilo e como ele conseguia viver com esse feito? Assim que a Sally entra em casa, ela nota que o pai e o tio não estão lá, o que traz um alívio, e ela conta seus planos da noite do pijama pra mãe, que acha tudo ótimo. Depois ela sobe pro quarto fazer lição de casa, e mais tarde o pai vai lá dar um oi pra ela, perguntar se ela tá animada pra festa do pijama, e alguém lá embaixo na cozinha responde: "Só sei que eu estou." A voz dessa criatura já é o suficiente para causar arrepios na Sally. Ela começa a sentir ódio por ele agir tão descuidado, sem medo nenhum de nada dar errado, e ela também odiava a si própria por sentir medo de falar a verdade.
Esse texto parece muito mais preparado para retratar uma pessoa que está sofrendo esse tipo de crime, o que é muito interessante, mas eu reforço que eu acho que ele é meio professoral em algumas partes, meio óbvio, meio serviço social demais. Tipo assim, você não precisa escrever que abuso é horrível, todo mundo sabe. Tem coisas que são melhores deixadas no subtexto ou através de uma descrição mais interessante da psique do personagem. Quando a comida já tá na mesa, a Marie finalmente nota um sinal de que algo diferente tá acontecendo. Sempre que o Johnny colocava a mesa, ele fazia questão de colocar ele e a Sally lado a lado. Mas quando era a Sally que botava a mesa, eles não estavam próximos. Era um detalhe pequeno, mas na mente da Marie parecia bizarro. Mesmo assim, ela não disse nada. Não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa os lugares são sagrados na mesa. Sempre que muda por algum motivo, eu sinto uma onda de estranheza esquisita. Talvez seja só porque eu sou neurodivergente. Mas eu achei um toque de gênio a Marie ter notado isso. Esse era só mais um jantar na casa dos Williams. E ele sempre causava uma ansiedade crescente na Sally. Antigamente ela adorava jantar um jantar delicioso feito pela sua mãe com todo carinho e depois assistir TV com a família. Mas agora ela só queria que isso acabasse o mais rápido possível para ela voltar pro quarto e começar a rezar para não ter nenhuma visita noturna. Mas a esse ponto ela já tinha percebido que não adiantava rezar e desejar com toda a sua força. Ele sempre voltava. Lá no fundo, a Sally já estava de saco cheio. Ela queria a sua vida de volta. Ela queria se sentir livre para ser uma criança de novo. E o que mais a enfurecia era que a sua família estava fazendo isso com ela. Ela estava tão distraída durante o jantar, mas os seus pais não perceberam, ao contrário do Johnny, que se sentia feliz em causar esse desconforto na menina sempre que estava presente. No decorrer do jantar, os pais dela até acabam notando que ela tá meio avoada e perguntam se tá tudo bem. Ela diz que tá tudo bem. E ela só tava cansada depois de um longo dia na escola. Depois do jantar, a Sally vai ajudar a mãe com a louça e se sente aliviada que o Johnny e o pai dela foram conversar na casa dele. Foi aí que a Marie decidiu perguntar, realmente, o que estava acontecendo com a Sally. O que deixa ela aterrorizada. A Marie diz que ela parece um pouquinho diferente ultimamente. E mais uma vez, a Sally apenas é esquiva e diz que é culpa da escola e tudo mais. Com a modernidade dos anos 70, a Sally agora tinha um telefone no quarto e ela decide ligar para Jane depois do jantar. As garotas têm uma conversa animada sobre os planos delas para visita ao parque itinerante, que era amanhã. Enfim, ela liga pra Jenny, depois pra Sarah e checa se todo mundo vai poder ir pro rolê, parece que tá tudo certo. E isso faz a Sally se animar um pouco. Afinal, amanhã seria um grande dia. Mas assim que ela olha pros arredores e percebe que momento do dia ela tá vivendo, essa animação toda passa. A porta dela também tinha uma fechadura agora, mas ela era muito fácil de abrir. Mesmo assim, ela estava tão determinada a ter essa única noite de paz que ela foi procurar na sua escrivaninha algo para que pudesse proteger o seu quarto por apenas essa noite. Ela nunca nem tentou trancar a porta do quarto porque mesmo com 5 anos ela já tinha aprendido como destrancar por fora. Então ela achou que o tio saberia como destrancar ou que ele poderia ficar muito irritado se ela tentasse fazer isso. Felizmente, ela encontra uma fita isolante mais forte do que fita adesiva e corta um pedaço grande o bastante para manter a sua porta trancada. Depois disso, só restava rezar para o plano funcionar. Ela é acordada da madrugada quando alguém tenta abrir sua porta. A pessoa do outro lado da porta forçava a fechadura, depois parava, depois forçava mais um pouco, com movimentos muito leves, tentando ser indetectável. E depois de algum tempo, alguma coisa brilhante foi inserida na fechadura. Aquilo deixou a Sally tão irritada que ela se levantou completamente irada e foi segurar a porta, mantendo a fechadura sem a possibilidade de ser girada. Depois de mais algumas tentativas, ela pôde ouvir xingamentos do lado de fora. Ela ficou congelada, segurando a maçaneta, sem saber se ele já tinha saído de lá ou não. Então ela ouviu a porta lá embaixo se fechando suavemente, indicando que talvez ele tivesse saído da casa.
Ela suspirou, aliviada e ainda trêmula. Pela primeira vez ela tinha enfrentado ele, mesmo que indiretamente. Ela se sentiu empoderada e forte, mas depois ficou com muito medo do que poderia acontecer em retaliação. Ela achou que fazendo aquilo ela conseguiria uma noite de paz, mas agora tudo o que podia sentir era que tinha piorado as coisas. Obviamente ela não conseguiu dormir, aterrorizada, observando a porta. A Sally teve um pesadelo que a impediu de dormir também, onde tinha um feixe de luz a perseguindo em uma floresta, enquanto seu tio a chamava irritado. Depois disso ela acordou e foi tomar café da manhã lá embaixo. A mãe pergunta como é que ela dormiu e ela é forçada a mentir, dizendo que teve uma ótima noite de sono. Como o tio dela ainda não tinha acordado, a mãe pergunta se ela pode ir lá ver se o cara tá bem. A Sally aceita e vai para a frente da casa. Assim que ela passou pela porta, o seu rosto foi de alegre para aterrorizado. Quanto mais se aproximava da casa, mais lentamente ela se movia. Ela bateu na porta alto o suficiente para que o tio ouvisse, mas ele não respondeu, então ela girou a maçaneta e abriu a porta. Sally sentiu seu medo escalando quando percebeu que ele já estava acordado e sentado na cama encarando. Ele diz bom dia, o que faz a pele da Sally se arrepiar toda, e ele parecia completamente louco. Mesmo assim, Sally tentou encontrar coragem para responder de volta. Bom dia. Ele a provoca um pouco, então menciona o ocorrido da noite anterior. Ele diz que facilmente encontraria outro jeito de entrar naquele quarto patético dela. O que me parece um outro diálogo pouco natural, mas enfim, ele estava falando da janela. Sally diz que a janela também estava trancada, e ele tira sarro da voz dela. Aqui fica claro que ele só tem a intenção de quebrar a confiança dela para deixá-la mais vulnerável, enquanto fuma um cigarro. Johnny ameaça dizer que vai fazer ela pagar se ela continuar tentando impedi-lo, e a punição será o pior jogo possível. E ele não vai parar até que ela aprenda a não negar mais nada a ele. Ele fala isso enquanto se aproxima dela e toca seu rosto. A tensão é quebrada por Jenny e Sarah, que escutaram a voz deles. Sally já estava praticamente chorando, mas ouvir suas amigas a fez sentir grata e conseguir segurar a onda. As meninas tinham decidido vir enfilar o café da manhã. Sally sorriu, vestindo a sua máscara social, e correu para abraçar as amigas, se afastando do agressor. Enquanto as meninas vão para casa, elas perguntam por que o tio da Sally estava falando com ela daquele jeito. E sobre o que exatamente. A Sally se sente muito feliz delas terem notado como ela se sentia de alguma forma. Mas continua escondendo esse assunto e diz que ele só estava preocupado com ela estar muito estressada com a escola ultimamente. Mas isso não colou. Afinal, as amigas sabiam que Sally amava a escola. E como ela não amaria? Se ela estava na escola, estava longe de casa e segura. Durante o café da manhã, panquecas com bacon, as garotas comentam para Marie como o aniversário da Sally já estava chegando, e os pais da Sally resolvem deixar as 3 meninas com o Johnny no parque, enquanto adiantam os preparativos para a festa, que seria na próxima semana. No parque, só a presença do filho do cão ali já fazia com que a Sally não se sentisse à vontade durante o passeio. Não importava o que ela fizesse, ela sentia os olhos dele. E como sempre, ela fez o que pôde para esconder seus sentimentos. Quando as garotas voltam para casa, elas sobem no quarto da Sally e notam a fita isolante na parte de trás da maçaneta. Uma das meninas fala que alguém só faria isso de usar fita adesiva na porta se quisesse manter uma pessoa para fora. E ela sabia muito bem, já que tinha uma irmã. Um diálogo extremamente expositivo. Aqui, as garotas fazem outra tentativa de pressionar a Sally para contar o que está acontecendo, e a menina desaba em chorar. Elas a consolam e, finalmente, Sally revela a feiura que estava escondendo esse tempo todo, nas palavras do texto. Ela contou tudo do começo ao fim, e Jenny e Sarah inicialmente ficaram chocadas, mas a expressão no rosto da Sally as fez entender que era tudo verdade. As 2 garotas ficam muito irritadas pelos pais da Sally não saberem de nada. E estão convencidas a ajudá-la a dar um basta nessa situação.
E elas acharam que o aniversário da Cel, que estava chegando, seria perfeito para isso. Gente, é sério? Tipo, eu não consigo pensar num momento pior pra contar isso. Mas tudo bem. Elas planejam então contar tudo na semana seguinte. E estavam tão empolgadas, planejando e rindo, que não notaram que tinha alguém escutando do lado de fora da janela. A Sally obviamente ficou nervosa no decorrer da semana até o grande dia, mas as suas amigas fazem questão de consolá-la na escola quando se encontram. Não se preocupe, Sally. Amanhã será o último dia que esse homem faz qualquer coisa com você. Domingo pela manhã, 12 de abril de 1970. Pela primeira vez, Sally dormiu e não teve nenhum terror noturno. Ela teve, na verdade, um sonho sobre como seria a sua vida sem esse terror e como ela poderia crescer, talvez até se casar e ter filhos. A mãe vem acordá-la com um presente embrulhado em papel rosa com um laço branco. Era uma camisola, também rosa, para que usasse na festa do pijama que teria no seu aniversário. Ela aproveita o café da manhã para perguntar sobre o tio, já que estranhamente não estava mais vendo ele tanto assim. Mas a mãe diz que ele estava só cansado e trabalhando muito. Sally então sai para entregar os convites para o seu aniversário com a ajuda de Jenny e Sarah. Mais tarde naquele dia, presentes foram deixados na cozinha e garotas corriam alegremente pela casa toda. E Sally não viu o tio. Quanto mais sentia sua ausência, mais subconscientemente ela pensava sobre isso. À noite, as garotas vestiram seus pijamas. E Marie ficou muito feliz de ver a Sally usando a camisola que ela mesma fez para a filha. Ela então pediu pizza e Coca-Cola para as meninas e notou de repente que tinha esquecido de comprar sorvete para comer com o bolo. Frank, o marido dela, oferece uma solução bem rápida. O Johnny podia ir comprar numa loja ali perto. O Johnny aceita essa tarefa, mas ele queria levar Sally junto, o que Frank disse ser uma ótima ideia. Mas, gente, qual que é o sentido da aniversariante sair no meio da festa? O medo que ela estava evitando o dia todo finalmente emergiu. Sally calçou alguma coisa e perguntou às amigas que sabores de sorvete elas gostavam. Então, ela agarrou as mãos de Jenny e Sarah. Gente, se eu não voltar... Ela tinha um mau pressentimento. Elas apertam as mãos com força. Sally pede às meninas que contem toda a verdade à sua mãe no pior cenário possível. E se despediu dizendo: Vocês são as melhores amigas que uma garota podia querer. Sally também abraçou seu pai e sua mãe uma última vez e disse que os amava. Frank lhe deu um beijo na testa e disse para que a menina não demorasse. Ela entrou no carro, botou o cinto e manteve seu olhar para frente. Johnny disse: "Boa menina", e então houve um silêncio. Enquanto ele saía da vizinhança de carro, Johnny começa a surtar. O que ela estava pensando? Que ela e as suas amiguinhas iam se juntar e serem mais espertas que ele? Tava na hora do jogo mais terrível que podia imaginar. A Sally começa a chorar e leva um tapa no rosto. Sem aviso nenhum, ela se soltou do cinto e saiu do carro em movimento, adrenalina bombeando em seu sangue. Ela foi o mais rápido que pôde para o playground que tinha ali perto. Havia uma área verde que separava a sua vizinhança do play, e ela podia despistá-lo facilmente se fosse rápida o bastante. Ela conhecia aquele atalho muito bem. Sally gritou quando o carro virou na direção dela. Sally grita para que ele a deixe em paz enquanto ele fala: Você vai morrer, porra, você vai morrer pra caralho. Quanto mais ela corria, mais o carro se aproximava com as luzes jogadas sobre ela. Ela se lembrou o quanto isso se parecia com os pesadelos que vinha tendo. Ela correu para a floresta. Os pneus do carro cantaram e a porta se abriu. Sua camisola foi ficando presa nos galhos e arbustos. Seus chinelos já tinham saído dos pés. Ela soltou um grito horroroso quando ele finalmente a agarrou. Sally lentamente tirou as mãos do rosto. Começou a espiar ao seu redor na floresta. Céu noturno. Na verdade, tudo parecia escuro. Ela ouviu uma criança gritando assustada e quando se virou,
encontrou seu tio, à distância, sentado sobre um corpo, com uma pedra suja nas mãos. Em pânico, Sally não entendeu como ela poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ali, morta, ela correu tentando chegar em sua casa o mais rápido possível. Ela conseguiu chegar até a janela de seu quarto e assistiu por um bom tempo suas amigas brincando. Quando tocou o vidro, percebeu que podia atravessá-lo. Ela começou a chorar muito alto, praticamente gritando, ao perceber o seu real fim. Ela encontra seus pais na cozinha. Jenny e Sarah vão até eles, e todos têm um semblante de preocupação. Quando a verdade apareceu, Marie surtou, procurando freneticamente as chaves do carro enquanto dizia coisas como Eu sabia. Meu Deus. Frank ficou furioso e confuso. Já tinha passado uma meia hora. Eles não deveriam ter levado mais do que 10 minutos para ir e voltar. Os dias seguintes foram caóticos. Johnny estava em fuga, mas um caixa de um posto de gasolina o denunciou. E só depois disso o corpo foi encontrado. Ele confessou e culpou seu irmão por tudo, pela vida perfeita que tinha, e culpou Marie por ter tido uma filha tão parecida com ela mesma. Johnny era apaixonado pela esposa do irmão desde muito jovem, e sofreu os abusos na mão do seu pai e o transformou em uma bomba relógio. É lógico que bombas relógios não se parecem nada com pedófilos. Ele pegou prisão perpétua. Marie nunca se recuperou e Frank achava que ela estava enlouquecendo, dizendo que via a filha no quarto. Eles se mudaram em 71, no aniversário dela e do seu fim. Antes de irem, o casal foi visitá-la no cemitério. E, enquanto chorava, Marie limpou algumas folhas caídas de flores mortas e colocou um ursinho próximo do retrato da filha. Os dois rezaram e juraram nunca mais voltar. Depois disso tem a cena da adolescente encontrando a fantasma da Sally na sua casa, o que é muito parecido com a outra cena, com a diferença de que agora a Sally carrega um ursinho com um olho faltando e ela diz a fatídica frase: "Brinca comigo?" Cara, o texto evoluiu muito, eu senti uma genuína emoção de tristeza quando ela se despede de todo mundo. Mas eu também odiei essa cena. Tipo, parece que ela tem uma certeza iminente do que vai acontecer e mesmo assim ela decide não fazer nada. Tipo, eu entendo, ela é uma vítima, eu provavelmente também não teria tido força nessa idade pra fazer alguma coisa. Mas é extremamente frustrante. Ela se despedindo e tal, sei lá. Pra mim pareceu que a pessoa escrevendo queria dar pra ela o melhor cenário possível antes do final terrível que vinha por aí. Eu gosto muito de como os personagens ficaram muito mais elaborados, as cenas muito mais interessantes. Agora o texto tem um corpo de texto e não de creepypasta, se é que vocês me entendem. Mas estilisticamente tem uns diálogos que me parecem um pouco não naturais e umas frases meio cringe, de clichê. Ah, tudo bem, é só eu sendo chato pra leitura. Com certeza alguns de vocês assistindo gostam dessas frases mais clichês. Enfim, eu adorei saber mais do que a pessoa que escreveu tinha a dizer sobre a Sally. E devo dizer que essa creepypasta me lembra muito Tommy invertido, sabe? Falando nisso, eu preciso fazer a parte 3 de Tommy ainda. Talvez em janeiro. Cara, essa história não é muito pesada, não. Por que a gente gosta desse tipo de coisa? Essa história usa um tropo de terror clássico de mostrar uma garotinha perfeita que sofre uma coisa horrível. Um grande exemplo disso é o filme A Fonte da Virgem, que eu cito aqui várias vezes, que é o primeiro filme de estudo e vingança da história do cinema. Não sei se realmente é o primeiro, mas ele ficou como marco. E ele traz exatamente isso, uma garota primaveril campestre, suave, gentil, que é acometida por um crime desses, e tudo vira uma tragédia de repente.
No meu canal, esse tema é muito discutido, tipo, por que pegam desenhos fofos de pônei e transformam numa coisa horrível? E eu acho seguro dizer que não existe uma resposta genuína para isso. Pode ser muita coisa. Tipo assim, algumas pessoas só gostam de terror e gostam de ver seus personagens favoritos inseridos no terror. Ou algumas pessoas têm fetiche em torturar pôneis especificamente. E eu tento muito evitar essas pessoas, por isso que eu corto muito essa parte dos textos que eu leio, e é facílimo de identificar quando um texto tem esse teor pelo tipo de palavra usado e pelo conteúdo dele. Nesse caso da Sally, eu acredito que foi só um tropo mesmo, sabe? Esse negócio de fazer uma personagem muito gostável que vai passar por uma coisa horrível e a gente assiste, né, a sua destruição. Algum tempo atrás no TikTok eu encontrei uma resposta para esse enigma da mente humana e eu achei ela muito interessante, então eu queria mostrar para vocês. No vídeo Psicanálise para mais 18, horror humano está ligado à imagem do despedaçamento corporal, o perfil Psicólogo Pascoal de Oliveira fala sobre esse conceito que eu tô tentando traduzir para vocês, mas eu claramente não sei tanto quanto ele, que é psicólogo e tá explicando o conceito. Eu vou só reproduzir isso aqui e aconselhar vocês a irem ver o vídeo dele, que tá muito mais melhor explicado, né? Mais melhor explicado é foda. Bom, aqui nesse vídeo ele tá falando, na verdade, sobre pessoas que gostam de ver fotos de acidente ou de ver acidente na estrada e tal. E ele diz vários motivos por que uma pessoa pararia para ver, mas eu queria destacar aqui o que cabe nesse assunto que eu tô falando, que ele diz que tem a ver com gozo e narcisismo. Ele chama isso de prazer do desprazer, uma satisfação em olhar coisas horríveis. E ele diz que está diretamente ligado a um conceito de Lacan. O horror estaria ligado à destruição, despedaçamento, como ele diz. Essa decomposição ou fragmentação de alguma coisa corporal nos toca numa parte do subconsciente, trazendo uma certa obsessão, fixação nessas coisas. Eu achei esse vídeo muito, muito interessante, vou deixar o link aí na descrição. E eu acho que não dá para resumir essa conversa a esse ponto raso de eu gosto de acompanhar conteúdo de horror com temas horríveis, porque eu gosto de ver coisas bonitas sendo destruídas. Eu acho que tem muitas e muitas variáveis, isso pensando numa pessoa generalizada, sem pensar no contexto pessoal da pessoa que tá vendo, sabe? Tipo, pode ser que haja uma identificação, um jeito até de tratar um próprio trauma, vendo essa coisa horrível que aconteceu com você acontecer de novo, num ambiente completamente controlado. Acho que eu já tentei explicar isso antes, mas tipo, consumir conteúdo grotesco e horroroso e até mesmo enojante te traz um controle absoluto sobre o que você tá vendo. Você pode parar a qualquer momento, você pode tirar o som, você pode ver mais devagar, você pode tentar processar alguma coisa. Tudo isso é muito subconsciente e não dá pra resumir em eu gosto de ver coisas bonitas e fofas sendo despedaçadas porque eu sou completamente maluco. Não é isso não, cara. E se for isso, por favor, procura ajuda. Sei lá, eu sempre tento trazer esse ponto pra vocês quando eu digo: tomem cuidado com o que vocês estão consumindo e tentem buscar entender por que vocês estão consumindo. Mesmo que seja muito difícil, porque, como eu disse, tem vários fatores no subconsciente. Eu trouxe tudo isso aqui, essa bola desse assunto, para dizer que talvez existam vários motivos para uma pessoa escrever um personagem baseado em uva. E eu completamente entendo, porque eu também já escrevi uma personagem baseada nisso, quando eu era muito mais novo. E olhando isso hoje em dia, eu consigo entender os motivos que me levaram a isso. Buscando também uma resposta em uma fonte extremamente rasa, a IA do Google, ela diz simplesmente: as pessoas gostam de histórias desagradáveis e gore por uma combinação de razões psicológicas, biológicas e sociais
que geralmente envolve a experiência controlada de medo e liberação de neurotransmissores de prazer. Eu odeio essa palavra. E também levanta esse ponto, né, que eu não tinha pensado nisso. A gente sente um pouco de adrenalina, assim, consumindo coisas de terror. E coisas grotescas e coisas nojentas. Eu acho que esse é um dos principais motivos que eu consumo esse tipo de conteúdo e gosto e trago pro canal. É porque ele me faz sentir vivo. Por mais patético que isso soe. Uma chance de sanar sua curiosidade e de pensar como eu agiria nessa situação. Em resumo, o fascínio por histórias desagradáveis e gore não se trata de gostar do sofrimento em si, mas sim uma forma de processar emoções intensas, satisfazer curiosidade e sentir uma emocionante onda de alívio em um ambiente controlado. Se alguém que está assistindo souber mais alguma fonte confiável e mais cabeçuda sobre isso, pode deixar aí nos comentários que eu vou ir atrás. Eu estou extremamente interessado em entender por que eu e 25 mil inscritos têm interesse nesse tipo de coisa. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa pesquisa. Eu sempre gostei muito da Sally. E o sentimento que eu tinha sobre esse texto era completamente diferente. Enfim, você já sabe que pode apoiar o canal, né? Entrando pro clube de membros, que é bem baratinho, menos de R$5. Onde você pode ter acesso a conteúdo extra, como as lives e vídeos exclusivos. Você também pode me seguir no canal secundário, onde eu tô postando coisas diferentes. Seria muito, muito bom para mim monetizar um outro canal. E se metade do pessoal que é inscrito aqui se inscrever lá, já ajudaria muito nesse objetivo. Falando no clube de membros, eu comentei que ia falar sobre essa creepypasta e alguns artistas da nossa mini comunidade mandaram artes sobre isso. Os caras são muito bons. Outra coisa que você pode fazer para me ajudar é deixar uma gorjeta no Valeu Demais ou no Tipo Aí. Outra coisa que você pode fazer, se você gosta da minha arte, é pedir uma commission, ou seja, uma arte comissionada. Você faz o pedido, eu desenho para você e você me paga. É bem simples. Se você quiser muito, muito ajudar, mas não tem como gastar nenhum centavo, eu entendo. Um comentário, um like e um compartilhar já ajudam bastante. Principalmente se você compartilhar com pessoas que vão gostar do conteúdo também. Por hoje é isso. Se você se sente de alguma forma compatível com essa creepypasta, eu sinto muito e espero que você saiba que nunca foi culpa sua e que nenhuma pessoa que passa por isso é suja. A minha visão sobre esse tipo de obra mudou muito de uns tempos pra cá. Quando eu finalmente tive contato com alguém que passou por algo assim e entendi profundamente a dimensão do problema. Novamente, eu sinto muito e você sempre vai conseguir encontrar alguém disposto a te ajudar. Então não desiste. Por hoje é isso. Eu espero não ter pesado muito o clima da sexta-feira de vocês. Se quiser assistir um videozinho mais leve, eu recomendo o canal secundário. É isso, muito obrigado por assistir e um abraço apertado do seu irmão digital.